Devido a esse aumento aí dos casos de Covid, o Ministério da Saúde liberou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas que têm 40 anos ou mais. Com essa inclusão dessa nova faixa etária, aproximadamente 9 milhões de pessoas devem se vacinar novamente. Por isso, a gente vai conversar agora com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui, Isabela. Bom dia, Thaís. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. Vamos lá, a gente tem baixado agora a faixa etária das pessoas que precisam se imunizar e que devem se imunizar, né? Qual é a preocupação, principalmente com esse grupo de pessoas agora em torno dos 40 anos? Então, na realidade, essa é uma decisão técnica, né, que avalia vários fatores. O momento atual, né, no número de casos que aumentou muito, né, vivemos aí uma nova onda, e a fragilidade nessa faixa etária. A gente sabe que a proteção ela vai se perdendo ao longo do tempo, e os maiores de 40 anos, muitos deles têm doenças crônicas, né, a idade que já começa a aumentar a presença de comorbidades. Então, vacinar essa faixa etária é uma necessidade nesse momento. Isabela, Thaís falando aqui, minha cara, nós estamos indo para essa 4ª dose, né, que na verdade em muitos lugares chama-se de dose de reforço, e muita gente tem se perguntado o seguinte, em algum momento nós vamos chegar a um tempo em que vai ser de volta uma primeira dose, como a gente faz com a vacina contra a gripe, por exemplo, que nós tomamos todos os anos, porque esse regime de quatro doses, para muita gente, os mais idosos, claro, já passou de um ano, né, que eles tomaram a primeira. Então, muita gente se perguntando assim, quando é que a gente vai enxergar um horizonte de controle em que vai ser possível imaginar um calendário de imunização contra a Covid? Então, essa é uma discussão que já se iniciou no CETAI, né, no Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações, já pensando nisso para o ano que vem, o que a gente tem de concreto, né, e como se vai ser uma dose, se serão 2 por ano. Uma notícia que ainda não é realidade aqui no país, nem em lugar nenhum do mundo, é a possibilidade já de uma vacina combinada, né? Quer dizer, uma vacina que vai proteger da gripe, né, da influenza e da Covid. Então, são vários fatores, né? E quando você diz recomeçar, né, na realidade, não é bem recomeçar, a gente vai manter uma rotina. Mas, por outro lado, sim, você tem razão quando fala recomeçar, porque as vacinas vão começar a precisar serem atualizadas, né, para futuras possíveis variantes. Então, a gente tem várias variantes, né, nessa decisão e acreditamos que até o final do ano já possamos ter um posicionamento aqui no Brasil. Isabela, e a gente entrou já num patamar, assim, que a gente já aprendeu a conviver com esse vírus? Porque ao mesmo tempo que a gente vê campanhas de vacinação agora, né, avançando para outras faixas etárias, a gente vê também, por outro lado, a redução das outras medidas de contenção, como o uso da máscara, a possibilidade de aglomeração de pessoas. A gente já chegou num patamar em que esse vírus está entre nós e a gente já aprendeu a conviver com ele, ou ainda é cedo para a gente afirmar isso? Eu acho que a gente não aprendeu muita coisa, né? Na realidade, todos nós, a população, todos estamos cansados, né, da Covid-19. E a tendência é entender que ela acabou, né? Que a pandemia acabou, até porque é dessa forma que se colocam muitas vezes pelas autoridades públicas aqui no Brasil e em vários países. Então, aprender a conviver com a Covid é entender que cuidados ainda vão ser necessários, a gente pode viver sem as máscaras em determinadas situações ou momentos voltar a usar as máscaras, entender que vacinação e uso de máscaras é a melhor proteção. E a gente está falando aqui
né, da extensão da recomendação desse reforço, quarta dose, para maiores de 40, mas o que mais preocupa hoje é o fato de que muitos, a maioria, principalmente dos jovens, não recebeu a terceira dose. E isso significa uma perda da proteção para casos graves e também uma perda da proteção para a infecção. E aí a gente mantém o que a gente não quer, porque dá chance a novas variantes e dá chance de pessoas de alto risco irem ao óbito, que é a transmissão do vírus na comunidade. Então, viver com a Covid significa entender os momentos em que a gente precisa se cuidar melhor. Isabela, o Tedros Adhanom, quando as vacinas começaram a ser liberadas, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, preocupado com a distribuição das vacinas pelo mundo, disse: enquanto não tiver todo mundo vacinado no mundo inteiro, nós estaremos em insegurança. Esse debate se espalhou, especialmente depois da guerra, porque a discussão sobre a crise humanitária ela passou a ser em função da guerra e da fome em muitos países, por vários motivos, mas ainda há essa preocupação de que, por exemplo, países na África têm baixíssima imunização, mesmo países no hemisfério norte também com baixíssima imunização. Qual é o risco que essa má distribuição das vacinas pelo mundo ainda coloca para as pessoas? Pois é, Thaís, esse é um problema grande, né? Enquanto não acabarmos ou não controlarmos a Covid-19 no mundo inteiro, e isso só vacinando, né, uma boa parte dessa população, o risco de novas variantes sempre será alto. Eu vim aqui, eu mesma, várias vezes, inclusive conversar com vocês aqui na CNN, sobre, né, quando a gente começou a falar de outros grupos, e a gente dizia, é importante que o mundo inteiro esteja vacinado. Só que isso não está funcionando, né? Eu acho que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde precisa encontrar maneiras de que realmente esse acesso seja igualitário no mundo todo. Enquanto isso, infelizmente, ou felizmente, por outro lado, é difícil, né? A gente percebe que esse acesso desses países que não estão vacinados independem do avanço da vacinação para outros grupos, como a gente tem aqui no Brasil e em boa parte do mundo rico, né? Só que a gente gostaria que todos tivessem esse acesso, e eu acho que só a Organização Mundial de Saúde para encontrar uma forma para isso. Infelizmente, ainda não se encontrou. Infelizmente, um mundo injusto demais, né? A gente conversou aqui ao vivo com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Muito obrigada pela sua disposição na manhã deste sábado, Isabela. Sempre um prazer. Um bom dia para todo mundo.